No Noa. Desde o primeiro capítulo de Blue Lock, somos introduzidos ao boss do final do mangá, entre aspas, o número 1, o maior atacante do mundo, Noa. E com isso, o momento dele finalmente se mostrar na Liga Neo-Egoísta foi uma sensação incrível. Finalmente estávamos conhecendo o melhor do mundo. Mas ao mesmo tempo foi uma sensação meio decepcionante. Afinal, Noa, de uma certa forma, enganou todos nós, os fãs de Blue Lock, de uma só vez, como se ele estivesse representando um falso número 1 esse tempo todo, e que ele pode não ser o boss final que tanto esperávamos aparecer, mas sim algo muito maior. Eu vou falar melhor disso ao decorrer desse vídeo. E ao contrário dos outros personagens que eu já falei de Blue Lock aqui no canal, eu não vou precisar mencionar o passado do Noa ou a profundidade que tem na sua história, e sim a profundidade e a similaridade que temos desse personagem a partir do momento em que ele apareceu até o final da Liga Neo-Egoísta. Tudo que ele tem para mostrar ainda mais no futuro do mangá de Blue Lock. Noa, como eu mencionei, é o melhor atacante do mundo, o objetivo final de todos que estão no Blue Lock, que possuem aquele objetivo de se tornar o maior atacante do mundo, que é o objetivo principal do mangá desde o início do projeto Blue Lock. Então podemos considerar que Noa é como se fosse o boss final do mangá, o último obstáculo a ser superado, o melhor do mundo. Porque para o próximo jogador do Blue Lock se tornar o melhor do mundo, ele vai ter que superar Noa e assim roubar o pódio e o título de número 1. E o boss final ou qualquer objetivo final de um mangá precisa ser algo incrível, poderoso ou até mesmo um objetivo inalcançável, tornando o desenvolvimento dos personagens que querem esse objetivo ainda maior até os seus momentos finais, para que eles evoluam e cresçam a cada segundo. Porém, quando somos apresentados a Noa em pessoa, ele não acabou sendo aquele personagem que todos nós estávamos imaginando até aquele momento. Ele não parecia ser aquele objetivo, aquele boss final inalcançável ou invencível. Ele parecia mais ser apenas um treinador simples, um convidado pelo Blue Lock que estava lá apenas pelo único objetivo de colaborar com a evolução do protagonista, Isagi Yoichi, que havia virado seu protegidinho. Eu duvido que o Noa que foi mostrado durante o começo da Liga Neo-Egoísta era o número 1 que todo mundo estava esperando ver no mangá de Blue Lock. E devo dizer que isso por um longo tempo até me deixou bem decepcionada. O melhor do mundo não era nada demais, e até mesmo os outros mestres dos outros times pareciam ser mais impressionantes, mais fortes ou até mais interessantes do que o próprio Noa. Para mim, esse personagem é o exemplo perfeito da frase "não adianta falar sem mostrar", porque ele ao decorrer da Liga Neo-Egoísta não fez nada assim impressionante ou que marcou os outros leitores, como por exemplo o Lavinho, o Loki e o Snuffy. Esses personagens acabam tendo mais destaque do que o número 1, que deveria ser o destaque supremo de todos. E é exatamente por isso que eu digo que, apenas olhando por esse lado do Noa, ele não parece ser nada na Liga Neo-Egoísta, como se estivesse sendo um falso número 1, e que ele, na verdade, não é o melhor, porque ele simplesmente não se mostrou uma verdadeira ameaça para o final de Blue Lock. Mas esse mesmo falso número 1, entre aspas, ainda tem sim uma maneira de provar que ele é o melhor do mundo. Na verdade, ele já está provando isso pra gente de uma certa maneira, mas não foi 100% concretizado. Porque assim, ele virou a chave naquela última partida contra o PXG, depois de finalmente admitir o motivo pelo qual ele estava no Blue Lock, apenas para despertar o potencial adormecido de Michael Kaiser, tornando ele o seu rival, para que assim ele mesmo possa se tornar melhor do que ele agora, provocando a sua própria evolução depois de derrubar o Loki. Então, levando isso que o próprio Noa falou em consideração, e se por acaso todos nós, os leitores do mangá, estivermos errados sobre o Noa, e se ele na verdade
não mostrou nada durante o Bluelock de propósito. Afinal, ele mesmo disse, ele não está ali no Bluelock para provar que ele é o maior atacante. Ali não é um palco importante para ele e não vai valer nada em sua carreira. Ele estava lá por outros objetivos, o que condiz também perfeitamente com o seu ego. Noel Noah é uma pessoa completamente lógica. Ele tornou a lógica o seu próprio estilo de vida, e ele faz tudo em seu dia com um único objetivo, de se tornar a melhor versão do que ele vai poder ser, e por consequência, ele continua sendo o melhor do mundo. O Noel Noah é o tipo de gênio restritivo que nós enxergamos também no Barou, só que o Noel Noah, ao contrário do Barou, que é mais emotivo, o Noel é mais robótico. Ele é obcecado por sua autoeficiência para poder satisfazer seus objetivos e desejos. Ele simplesmente encarna a filosofia de ser o melhor em todos os aspectos de sua vida, e no Bluelock isso não é diferente. Ele não foi lá para se mostrar como Chris Prince e nem para provar o que todo mundo já sabe sobre ele. Afinal, a diferença entre o número 1, que é o Noel Noah, e o Chris Prince, o segundo, é muito grande. Então o Noel Noah só estava ali no Bluelock para satisfazer seus próprios desejos e conseguir seguir o seu próprio ego, coisa que todos os personagens de Bluelock também fazem, mas que ninguém imaginava o melhor do mundo fazendo isso de uma forma tão maquiavélica e tão interessante, ao ponto de manipular outras pessoas para poder chegar ao seu objetivo. E, inclusive, quando o próprio Noel Noah fala que segue a lógica para as outras pessoas que estão lá no Bluelock, não é a lógica simplesmente para vencer e tornar os jogadores de Bluelock melhores. Ele usava sua própria lógica para poder deixar o campo mais propício para a evolução do Kaiser, e era exatamente por isso também que ele estava mantendo o Isagi como seu protegido, porque ele sabe muito bem que o Isagi é a chave para despertar o Michael Kaiser e quebrar aquele ego frágil que ele tinha até aquele momento. E é por isso que eu digo que nós ainda não conhecemos completamente o melhor do mundo Noel Noah. A gente viu apenas uma das várias faces que ele tem. E agora nós sabemos também como é o ego do maior atacante de todos, de querer se tornar ainda melhor, mesmo já estando no pódio. Eu tenho certeza que nós não vimos tudo que o Noel Noah tem a usar em um jogo de futebol, onde ele pode realmente esmagar seus oponentes do jeito que ele quiser. Na verdade, eu até mesmo ouso dizer que ele não usou metade do seu potencial que ele podia estar utilizando durante a Liga Neo-Egoísta, porque, de novo, ele não estava lá para se mostrar ou para vencer, e sim pelos seus objetivos. Inclusive, seu objetivo se cumpriu de uma maneira belíssima. A lógica superou tudo. Afinal, o ego do Kaiser realmente se quebrou, e agora, com a ajuda de um novo Ness, que também ficou muito melhor depois da Liga Neo-Egoísta, que eu mencionei em um dos vídeos anteriores, o Kaiser pode sim se tornar incrível, o rival que Noel Noah tanto deseja para poder jogar contra ele depois de derrotar o Loki. E não teria um lugar melhor para o Noel Noah se mostrar o número 1 do que numa Copa do Mundo. Não a Copa Sub-20 que está acontecendo agora, realmente a Copa do Mundo, onde poderíamos ver o Noel Noah jogar da forma que ele bem entender. E eu acho que é exatamente nesse momento, se o Bluelock chegar até o ponto da Copa do Mundo, que veremos como que o objetivo final de Bluelock realmente age. Como que o Noel Noah consegue ser melhor do que ele se mostrou até o momento. E para mim, enquanto eu estava lendo o mangá, o momento em que ele revelou seu verdadeiro objetivo, seu verdadeiro ego, foi o maior plot twist que eu vi nesse mangá inteiro. Inclusive foi esse momento que me empurrou a fazer um vídeo sobre o melhor do mundo. Afinal, ele quebra muitas barreiras. Ele se mostrou no começo como um personagem muito simples, sem sal e que está lá apenas pela lógica, para no final ser algo ainda mais incrível que despertou um potencial escondido no próprio personagem. E eu devo dizer que agora que eu fiz o vídeo do Noel Noah e que estamos aumentando o conteúdo de Bluelock aqui no canal, deixe nos comentários mais sugestões que eu garanto pra vocês que estou lendo todas elas e vou começar a trazer mais conteúdo toda semana desse mangá maravilhoso. Então não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e nós nos vemos na semana que vem.